somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Nós somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. As portas do inferno não podem nos fazer parar. O nosso comandante está na frente, esse exército de nos orar. Nós somos uma família, povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra. Formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. As portas do inferno não podem nos fazer parar. O nosso comandante está na frente, esse exército de um parar. Nós somos uma Pai, nós te louvamos agradecido mais uma vez pela noite de paz que nos deste e pela oportunidade de juntos estarmos aqui desfrutando deste dia que o Senhor fez para que dele nos alegrássemos na tua presença. E nós queremos, Senhor, mais uma vez te pedir que o Senhor continue ministrando em nossos corações, trazendo, Senhor, esta alegria, esta paz que só o Senhor pode dar, a qual excede a todo entendimento, que nós sentimos esse refrigério, este amor, e que nós possamos, neste final de congresso, Senhor, estarmos ainda mais abertos para compartilhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, aquela inquietação em nossos corações, e que nós possamos assim, então, crescermos juntos para o Teu reino, para a Tua obra, para a Tua glória, Senhor. Guarde-nos na Tua comunhão e continue, Senhor, ministrando em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar? Pastor Reginaldo Hoover. Eu queria aqui dizer para vocês que este homem, a esposa dele que está por ali, ó. Acabou de assentar, Mameire. Fica em pé, Mameire. Mameire Hoover, né? E não sei se vocês notaram ontem aqui, um garotinho desse tamanho assim. Viram? Que estava sentado ali. É filho dele. O filho dele, aquele irmão, e o intérprete que estava aqui ontem, o Bob Moon, eu conheci os dois na escola, os dois estudaram juntos. Então há anos que esta família, esse casal principalmente, tem influenciado muito as nossas vidas aqui no Brasil. Acho que 35 anos ou mais de Brasil, né? Mais ou menos 35 anos trabalhando no Brasil e servindo a igreja brasileira. Tem sido um desafio para a vida da gente. Então vamos ouvi-lo nesta manhã com atenção. Amém. Obrigado, pastor Valdemar. Bom dia e a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui com meu colega, pastor Valdemar. Como ele falou, somos amigos já há muito tempo. E eu estou ansioso de ver a turma que fez o curso lá em Suzano, que está terminando hoje. Mas eles estão aqui a semana inteira escutando e trabalhando e escutando. E
quase nenhum. Onde está a turma Estão trabalhando. Muito bem. Eu nasci na cidade de Toronto, Canadá, muitos anos atrás. Eu não vou dizer quantos, mas faz muitos anos. Aceitei Jesus como meu Salvador na famosa People's Church, pastoreado naquela época pelo famoso estadista missionário Oswaldo Schmidt. Vocês provavelmente tenham visto certos livros dele nas bancas aqui. Esse homem foi o maior missionário, pastor missionário que eu jamais conheci. E naquela igreja eu fui convertido com 11, 12 anos por aí. Eu lembro que pastor Oswaldo Schmidt tinha uma paixão para missões que é difícil achar outro pastor que jamais tivesse. E ele tinha um hábito, ele tinha certos lemas que ele falava sobre missões, tais como o campo é o mundo. Mas uma coisa que marcou a minha vida quando eu fui bem novo é o seguinte, que a maioria aqui talvez já ouviu. E ele falava sempre que tinha congresso missionário na igreja dele, e cada ano, no mês de abril, era congresso 5 domingos, 4 semanas e 5 domingos de missões durante aquele período. E o lema que fixou-se na minha mente é o seguinte: a suprema tarefa da igreja é a evangelização. O resto, quem lembra? Do mundo. Isso. A suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Esta manhã eu vou trazer um pequeno estudo bíblico. Irmão Valdemar não falou se eu tenho 5 minutos, ou 10 minutos, ou 20 minutos, mas eu vou falando. Este pequeno estudo bíblico está baseado em partes do livro de Neemias. O livro de Neemias. E eu tenho um pequeno esboço de 4 palavras. Pode abrir suas Bíblias, mas nós vamos pegar um versículo aqui, um versículo para lá, neste livro. Mas se quiser anotar, o esboço está baseado em 4 palavras. Palavras que você talvez pense que um não tem nada a ver com o outro. A primeira palavra é tarefa. A segunda palavra é talento. Estranhamente, a terceira palavra é Tobias. Os que conhecem o livro de Neemias vão saber por que eu estou colocando aqui Tobias. E, finalmente, trombeta, ou trombetas. Tá bom? Repito. Tarefa, talento, Tobias e trombeta. Essa história de um homem que não foi necessariamente nem profeta, nem levita, nem sacerdote, para mim foi uma das maiores personagens no Antigo Testamento. Foi um homem de muita coragem, mas ele tinha uma tarefa. Vocês talvez lembram que ele foi um escravo lá entre as Medo-Persas, e ele ouviu sobre a sua cidade, Jerusalém, que os muros estavam todos acabados, em pedaços, montões de pó. E ele ficou muito triste.
Ele servia o grande rei Artaxerxes como? Quem pode me dizer o que ele fazia lá no palácio real que ele fez para o rei Artaxerxes? Ele servia o vinho. Então, quando o rei perguntou a ele, ele falou: eu estou realmente triste porque o meu povo, todos são escravos e quase ninguém está morando lá e todos os muros, ou seja, muralhas, está tudo quebrado. E o que foi a tarefa dele então? Ele recebeu permissão, licença do grande rei para viajar até Jerusalém para reedificar os muros da cidade santa. Mas o que é a tarefa da igreja hoje? O que nós já falamos. A suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. A nossa tarefa é preparar homens de todas as línguas, tribos e nações para habitar na celeste Jerusalém. A cidade de 12 portas, iluminada pela glória de Deus, onde os que são lavados no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e poderão entrar livremente na nova Jerusalém para estar sempre com o Senhor. Eu julgo que todo mundo aqui esta manhã já está preparado para gozar as glórias de Deus lá na cidade celestial. Mas nós sabemos que milhões e até bilhões ao redor do mundo, como vocês têm ouvido esta semana, não têm este direito. Tarefa. Eu creio que todos já estão responsabilizados da tarefa da igreja. Não somente as pessoas que já têm chamada para ser missionário, não somente as pessoas que vão todo domingo para o culto, mas todo mundo deve ser um cristão global. Todos os crentes, não somente uma minoria, mas todos. A segunda T é a palavra talento. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, ele tinha necessidade de trabalhadores. Ele não podia reedificar os muros sozinho, de jeito nenhum. Ele precisava de ajuda de homens que estavam dispostos a trabalhar e homens que tinham talentos. Uns que tinham talento de pedreiro, especialmente, e serventes, e muitos outros. Mas eu observei neste livro de Neemias que tinha não somente pedreiros e serventes, mas até sacerdotes que estavam prontos a reedificar o mundo. Tinha ourives que também ficaram dispostos a edificar a muralha. Mas o ourive não costuma fazer trabalho assim. O que é um ourive? Um homem que faz trabalho fino, não é? Com as mãos. Um homem que trabalha com ouro e com prata. E agora Neemias está procurando voluntários para ensujar as mãos, para mexer com sujeira. E tinha até carpinteiros. A Bíblia fala muita coisa sobre talentos em várias partes do Novo Testamento. E eu creio que todos vocês lembram a parábola do homem que tinha um talento, outro homem tinha 2 talentos, outro homem tinha 13, não foi? Não. Uma sequência, por favor. Um tinha 1, outro tinha 2, outro tinha 5. 5. Não 5, como alguns dizem, mas 5. 5.
E todo mundo aqui esta manhã tem pelo menos talento, meus pesados irmãos. E é necessário que nós usemos o nosso talento para a evangelização do mundo, se bem que você tenha uma chamada para ser missionário, ou para ficar aqui para enviar os que têm aquela chamada divina. Alguns ficam um pouco tristes, mas eu não tenho muito talento, choram, não é? Eu tenho só talento. Mas mesmo que você tenha só talento, Deus quer que você use o seu talento para a glória de Deus. Afinal, o homem que tinha só talento, ele foi condenado. E por quê? Será que ele foi condenado porque ele tinha só talento? Não. Ele foi condenado porque ele não usava o talento que ele tinha. E isso é a minha responsabilidade e vossa responsabilidade de usar o talento, ou seja, talentos que Deus lhe tem dado. Um grande autor chamado Peter Wagner, ele escreveu livro que falava de talentos e ele chegou a total de 28 talentos. Bom, como professor de Instituto Bíblico, etc., eu creio que tem 18, 19 ou 20 talentos mencionados no Novo Testamento. Mas o Mr. Wagner achou 20. Agora, como que vamos usar os nossos talentos? Os que querem ir para os campos além mar para servir a Deus, há frases no uso dos nossos talentos. Em primeiro lugar, é necessário que nós recebamos a ajuda do Espírito Santo. É necessário que nós sejamos testemunhas. É necessário que todos, seja quais forem os nossos talentos, evangelizar. É nossa responsabilidade para discipular, para plantar igrejas, especialmente para treinar obreiros. O Brasil está cheíssimo de cristãos, milhões sobre milhões de cristãos. E nós conhecemos muito bem que o Brasil é celeiro para o trabalho de missões mundiais. Mas veja bem, gente, que percentagem de igrejas na Assembleia de Deus e outras igrejas no Brasil, que percentagem dessas igrejas tem uma verdadeira visão missionária e estão dispostos de treinar as crianças para dar para missões, que dar a palavra que fala sobre a grande comissão, responsabilizando cada crente lavado no sangue de Jesus, que tem uma responsabilidade de participar na suprema tarefa da igreja, que é a evangelização do mundo. Todos vocês já estão cientes da sua responsabilidade. Eu nem estaria aqui esta manhã. Mas que tal os milhares e quase milhões de crentes que não têm reconhecido ainda esta grande responsabilidade? Mas esses homens cooperavam, trabalharam dia e noite, na alvorada até o pôr do sol estavam trabalhando, e Neemias, o líder, trabalhando mais do que os outros. Mas se ainda tem sua Bíblia lá pelo livro de Neemias, leia 4 e 6. Neemias 4 e 6. E após vários dias e semanas de trabalho, eles poderiam dizer, 4 e 6, assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade. Leu de novo.
Assim disseram eles, reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade. Será que nós estamos obrigados a dizer isto quanto à igreja cristã ao redor do mundo? De confessar a nossa desobediência e confessar o nosso fracasso em ter até este momento, 1998, que nós temos completado só a metade da grande tarefa de evangelizar o mundo? Vocês podem responder para si a essa pergunta. Mas o trabalho ia para frente. Mas após muitas horas e dias e às vezes noites, só a metade do muro estava levantado. Mas uma coisa, Neemias enfrentou muitos problemas, ele enfrentou muitos inimigos. E há inimigos que não querem que nós tentemos evangelizar o mundo. Há inimigos até na própria igreja que são inimigos disso. Isso é tempo para moratório sobre evangelização. Vamos deixar todas aquelas nações e tribos para praticar sua própria cultura. Nós não temos direito de interferir com essas pessoas. Mas é mentira, mentira, mentira. Porque a grande comissão ainda está na Bíblia. A versão de Mateus, a versão de Marcos, a versão de Lucas, a versão de João também. E finalmente Atos 1:8, que receberemos poder ao vir sobre nós o quê? O Espírito Santo. Para quê? Só para ter uma experiência fantástica de pular e cair no chão e fazer coisas assim e gritar muito. Bom, às vezes é bom gritar aleluia. Não tem nada aí, é bom gritar aleluia e gritar glória a Deus. Mas a razão de Deus ter derramado o Espírito Santo sobre sua igreja não é que nós tenhamos uma experiência emocional. O que diz aí em Atos 1:8 não é tanto um mandamento como uma declaração. Uma declaração: vós sereis testemunhos. Vós sereis testemunhos. Onde? Em Jerusalém. Quem mais? Judeia, Samaria e diga o resto comigo, e até aos confins da terra. Mas esses inimigos hoje em dia estão dizendo para parar com esse negócio de missões transculturais. Mas a Bíblia não muda. A grande comissão está ainda chamando para nós. Mas o grande inimigo de Neemias foi um homem chamado Tobias. Tobias não foi judeu, ele foi amonita. E este tribo originou através de um ato de incesto. Se vocês conhecem bem o livro de Gênesis, vão lembrar como as duas filhas de Ló agiram. E fora, vindo desse ato de incesto, foi criado a tribo dos amonitas, que eram grandes inimigos de Israel. E nós temos um grande inimigo que não quer que nós pratiquemos missões transculturais. E o nome dele não é Tobias. O nome dele, ele tem muitos nomes, não é? Ele tem muitos nomes. Pai dos mentirosos, nosso adversário, que anda em derredor rugindo como leão. Não diz aqui que ele é leão, simplesmente diz que ele faz como que ele fosse leão, rugindo como leão, mas ele é como muitos
muitas cachorras, não é? Muitas vezes tem cachorro que late, como que vai devorar alguém. Mas quando chega perto, ele não faz nada. Buscando a quem possa tragar. Nós lemos em carta aos Efésios, capítulo 6, sobre os dardos inflamados do maligno. Então, que tal esse homem chamado Tobias? Ele não queria que o muro fosse completado. E ele fez muitas besteiras. Ele acusou como Satanás. Apocalipse capítulo 12, que Satanás é acusador dos irmãos. Acusador de nossos irmãos. Ele é o Deus deste século hoje. Não os séculos passados, mas hoje. Ainda ele é o Deus deste século. E ele falava com Neemias: vocês não vão terminar? O que vocês têm aí são montões de pó. Vocês nem vão terminar. E 3 ou 4 vezes, 3 ou 4 maneiras, Obias queria impedir que o trabalho fosse terminado. Ele falou, chamando Neemias e dizendo: vamos lá para uma sala e vamos ter um bate-papo. Vamos ter uma conferência. E ele queria persuadir Neemias para parar a obra. Mas um belo dia, o muro finalmente foi completado. Versículo 15 de capítulo 6. O muro foi completado. Aleluia. E eles decidiram ter uma grande celebração. Porque um dia, eu não sei quando, nós sabemos que fala que quando há representantes de todo tribo, que todo país, que toda língua, esse é outro assunto que merece muito estudo, que quando esses lugares, essas línguas, essas pessoas têm ouvido, nações é a palavra-chave, cada nação tem ouvido a palavra, então virá o fim. E o reino de Deus será completo. Mas como é que nós podemos dizer, como alguns dizem, no ano 2000 Jesus vai voltar. Mais um ano Jesus vai voltar. Daqui talvez 3 ou 4 ou 5 anos Jesus tem que voltar. Bom, ninguém aqui, o maior teólogo por aí na grande cidade de São Paulo, ou todo o Brasil pode dizer para nós o ano que Jesus vai voltar. Mas eu tenho uma grande dificuldade a sintonizar o fato de a metade do mundo ainda não está evangelizado. E quando diz que quando tem representantes em cada nação, etc., virá o fim. Então nossa responsabilidade é continuar a evangelizar e enviar para completar a grande chamada. A obra foi completada, diz as Escrituras, em 52 dias. Mas se foi completado em 52 dias e eles não trabalhavam no sábado, esse magnificente trabalho foi terminado em só 45 dias. Em 45 dias. E até os inimigos, os que lutaram contra o grande líder Neemias, eles baixaram, como diz nas Escrituras. Depois estude este livro de Neemias, é um livro muito interessante. Eles baixaram as cabeças e eles reconheceram que Deus tinha abençoado este projeto, este muralha, e eles confessaram que foi por Deus. Terminando que
tem um último ponto. Lembra as 4 palavras já escreveram? Quais são? Tarefa, talento, Tobias e trombetas. Eu gostaria que eu tivesse mais tempo para enfatizar o grande lugar que a música tem na Bíblia e na obra de Deus. Eu adoro música. Muito tempo. Eu adoro de ouvir os brasileiros tocando instrumento e cantando, etc, etc, etc. Mas, se há muita coisa na Bíblia, especialmente no tempo de Davi e Salomão, dá uma olhada na sua Bíblia. Vê a prioridade que esses 2 reis davam para a música. De maneira que eu não posso continuar nesse tema que eu gosto muito. Mas quando a muralha estava terminada, eles resolveram ter uma celebração. Quando cheguei no Brasil 40 anos atrás, eu não entendia muito bem aquela frase, culto de ação de graças. Culto de ação de graças. Mas agora eu sei muito bem o que é. Os brasileiros gostam de festejar, não é? Os brasileiros gostam de ter esses cultos, às vezes que dura vários dias, ou às vezes um culto que dura 3, 4 horas, não é? Porque o templo está terminado, aleluia. Vamos dedicar esse novo templo para Deus. Então, eliminando alguns pontos, o povo de Deus, depois da muralha terminada, resolveram que eles iam celebrar. E eles tinham muitos músicos. Lembre bem, desde o tempo de Davi e o tempo de Salomão, a nação de Israel não estava sem muitos músicos. Aleluia. E tinha um número, só nesse livro, 245 músicos. Mas o que é que eles fizeram? Eles tocavam muita música, eles tinham 2 corais que marcharam. Você sabe que mais ou menos 12 instrumentos estão mencionados no Antigo Testamento, e eles tinham uma celebração tão grande, tão barulhenta, que além da cidade de Jerusalém, os vizinhos ouviam o barulho da grande celebração, porque a muralha estava terminada. Mas que tal o nosso grande final de culto de ação de graças? Está aqui em Apocalipse. E uma boa maneira de terminar a nossa pequena estudo esta manhã é ler em Apocalipse capítulo 5. Se quiser passar para lá, é um trecho bem conhecido. Eu quero só ler uma parte, que 5 e 9 de Apocalipse diz: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de onde? Todo tribo, toda língua, todo povo e toda nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, músicos tocando harpas, cantando, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Lembra que isso é de todo tribo, que é de toda língua, que é de toda nação, que vai ser reunido lá naquele dia, aleluia. E finalizando esse capítulo, eu vou ouvir a toda criatura que está no céu
e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há de ser, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia. E eles reinarão com Jesus para todos sempre. Amém. E Deus vos abençoe. E raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Filhos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. O seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Good morning once again. Bom dia uma vez mais. I think I need to learn how to speak Portuguese. Eu acho que eu preciso aprender como falar português. So the next time I come, I will not be in need of Marcos Amaro Assim anymore. que da próxima vez que eu vier já não precisarei do Marcos traduzindo. I'm really grateful to my friend Marcos for interpreting for me. Estou agradecido ao Marcos por estar interpretando para mim nesses dias. I'm really honored to be here speaking to your Congress. É para mim uma honra estar aqui com vocês falando nesse congresso. And I feel very much privileged to be a part of this first Missions Congress here, led by Kairos. E para mim é um privilégio poder estar participando aqui com vocês desse primeiro congresso da Missão Kairos. I wish I brought my wife and 4 children. Realmente eu gostaria muito de ter trazido a minha esposa e meus 4 filhos. Maybe next time I can bring them over. Talvez da próxima vez eu poderei trazê-los. Anyway, let me explain about my attire today. Deixa eu explicar um pouco hoje sobre a minha tarefa aqui hoje.
This is actually what we call a Muslim batik in the Philippines. Sorry. A Muslim batik, a shirt. Quero explicar um pouco sobre a minha roupa hoje. Isso aqui se chama uma batika muçulmana, uma roupa típica. And this is a typical Muslim hat. E isso também é um chapéu muçulmano típico. This is worn by Indonesian Muslims, Malay Muslims, and Filipino Muslims. Usado pelos muçulmanos da Malásia, da Indonésia, da Filipinas. So I hope that even through my clothing, you will be challenged to reach out to Asia. Eu espero que até mesmo através da roupa que eu estou usando, vocês se sintam desafiados a alcançarem os muçulmanos da Ásia. Because Asia is such a great continent. Porque a Ásia é um continente tão grande. It's a very, very needy continent. É realmente um continente muito necessitado. Millions of people need the gospel of Jesus Christ in Asia. Milhões de pessoas necessitam do evangelho de Jesus Cristo na Ásia. And in Asia you will find the countries that has the most number of so-called unreached peoples. E na Ásia você vai encontrar o maior número daquelas pessoas que são chamados não alcançados. They are saying that by the year 2000, estão dizendo que mais ou menos ao redor do ano 2000, 23% of the total world population will be in Asia. 23% do total da população mundial vai estar vivendo na Ásia. That means that almost 1 out of 4 people in the world will live in Asia. Isso significa que quase 1 de cada 4 pessoas vivendo no mundo estarão na Ásia. As a matter of fact, in the year 2025, according to scholars, na verdade, de acordo com os estudiosos no assunto, ao redor do ano 2025, 6 out of 10 people will live in Asia. De cada 10 pessoas, 6 viverão na Ásia. That means that by the year 2025, 60% of the world's population is in Asia. Isso significa que mais ou menos ao redor do ano 2025, 60% da população mundial vai estar vivendo na Ásia. And by the same year, only 1 among 8 people in the world will be in the West. E mais ou menos ao redor da mesma época, apenas uma pessoa de cada 8 estarão vivendo no Ocidente. In that year, according to researchers, de acordo com os investigadores, nesse mesmo ano de 2025, even today's accelerated missions efforts, mesmo hoje com todo esse movimento acelerado de alcançar o mundo, 1 in 14 people will not have heard the gospel. Uma pessoa de cada 14 não haverá escutado o evangelho. That is the equivalent of 600 million people. Esse é o equivalente de 600 milhões de pessoas. And the greatest majority of that 600 million will be in Asia. E a grande maioria desses 600 milhões de pessoas que não haverão escutado o evangelho estarão na Ásia. They are saying that in the same year, 2025, estão dizendo esses especialistas no assunto que ao redor do mesmo ano, mais ou menos 2025, there will be 8.3 billion people in the world. Vai haver mais ou menos 8.3 bilhões de pessoas aqui na Terra. Asia will have 4.9 or almost 5 billion people by that year. Na Ásia estará vivendo mais ou menos quase 5 bilhões, 4.9 bilhões de pessoas. Africa will only have 1.5 billion. Na África estará vivendo apenas 1,5 bilhão. Europe will have 743 million. Na Europa estarão vivendo 700 milhões, um pouco mais de 700 milhões de pessoas. North America will have 375 million. Na América do Norte vai haver 375 milhões de pessoas. Oceania, that includes New Zealand and Australia, will only have 39 million. Oceania, que inclui a Austrália e a Nova Zelândia, vai ter 39 milhões de pessoas. You know what the population of Latin America and the Caribbean will be? Você sabe qual a população da América Latina e dos países do Caribe ao redor do ano 2025?
only 706 million people. Apenas 706 milhões de pessoas. Now, if you compare that to 5 billion in Asia, Agora, that's a great number. se você compara esses números com os 5 bilhões lá da Ásia, é um número, uma diferença muito grande. That's why even our children, the next generation from us, É por isso que até as nossas crianças, a próxima geração depois de nós, we will have to challenge them to become missionaries in Asia. nós teremos que desafiá-los a que sejam missionários lá na Ásia. Because I believe that our generation will not be able to finish the job. Porque eu acredito que a nossa geração não estará em condições de terminar o trabalho. That's why even today you have to influence your children to think about world missions. É por isso que mesmo hoje você tem que influenciar as suas crianças, os seus filhos a pensarem já em termos de missões. World missions is not just for adults like us. As missões mundiais não é coisa só de adultos como nós. World missions is also for our children. Missões mundiais também é para as nossas crianças. That's why if you mobilize your church in missions today, É por isso que se você mobiliza a sua igreja em relação às missões hoje, you've got to include the mobilization of elementary, high school and college children. você também tem que fazer parte desse movimento aquelas crianças que estão no pré-primário, que estão no ginásio, colégio e até na faculdade. Otherwise, by 2025, you will have no missionaries anymore. Senão, no ano 2025 nós já não teremos missionários. That's why it's so important that the whole church, including children, É por isso que é tão importante que hoje toda a igreja, incluindo as crianças, must be involved in world missions. precisam estar envolvidos em missões mundiais. A church that does not involve its children in world mission is going to die. Uma igreja que não envolve as suas crianças em missões mundiais é uma igreja que vai morrer. Amen. Amém? I think amen is one of the universal words in the world. Eu acho que amém é uma daquelas palavras universais que nós temos. North Africans say amen also, right? Amém. So at least I know one Portuguese word. Amen. Então pelo menos já sei uma palavra em português. Amém. Now, who have not heard the gospel in the world today? Agora, quem que ainda no mundo de hoje não ouviu o evangelho? The people who have not heard the gospel today are in the so-called unevangelized or least evangelized nations. Aqueles que nunca escutaram o evangelho estão naquela região que se denomina como os menos evangelizados do mundo. The 82,000 movement made a strategy that they call the 1040 window. O movimento AD 2000 fez uma estratégia, estabeleceu uma estratégia que eles estão chamando de a janela 1040. But the largest Muslim nation in Asia, Indonesia, is not part of that window. Mas a maior nação muçulmana do mundo que está na Ásia é a Indonésia e essa nação não está dentro da janela 1040. That's why I think the better word is the least evangelized place or the least evangelized nations in the world. Por isso que eu prefiro usar a terminologia de os países menos evangelizados ou as regiões menos evangelizadas do mundo. And that includes North Africa, E isso inclui a África do Norte, the Middle East, o Oriente Médio and the whole of Asia. e toda a Ásia. 86% of the people who have not heard the gospel are in these least evangelized nations. 86% daqueles que nunca escutaram o evangelho estão nessas regiões ou países menos evangelizados do mundo. And there are only 2% Christians E in these areas. nessa região existe apenas 2% de cristãos. And in this area, the so-called least evangelized area of the world, Nessa área que nós estamos chamando de as regiões ou os países menos evangelizados do mundo, live 80% of the world's poorest people. vivem 80% das pessoas mais pobres do mundo. People in India, As pessoas na Índia, in Bangladesh, Bangladesh, Pakistan, também no Paquistão, Indonesia. Indonésia. These are the nations that have the largest unreached peoples in the world São today. as nações onde podemos encontrar a maior quantidade de pessoas não alcançadas ainda com o Evangelho.
of the 9 countries that has the largest non-Christian groups, dos 9 países que possuem os maiores grupos não cristãos, 6 are in Asia. 6 deles estão na Ásia. Number 1 is China. O primeiro é a China. Number 2 is India. Em segundo lugar vem a Índia. Number 3 is Indonesia. Terceiro lugar vem a Number Indonésia. 4 is Japan. Em quarto lugar vem o Japão. Number 5 is Em Bangladesh. quinto lugar vem Bangladesh. And number 6 is Pakistan. Em sexto lugar vem o Paquistão. Number 7 is Nigeria in Africa. O número 7 é a Nigéria, na África. Turkey in Europe. A Turquia. And Iran in the Middle E East. depois o Irã, no Oriente Médio. But 6 out of 9 are Mas in Asia. 6 das 9 nações menos evangelizadas estão na Ásia. And I believe that if we are considering to send forth missionaries in the world today, E eu acho que quando nós consideramos estar enviando missionários para o mundo hoje, I believe that the number 1 or the top priority eu should be in Asia. acredito que a prioridade nossa deve ser a Ásia. Because it has the greatest number of unevangelized people. Porque é na Ásia que nós encontramos o maior número de pessoas não evangelizadas ou de povos não evangelizados. You understand what I'm saying here? Você entende o que eu estou tentando explicar aqui? Are you all asleep? Se não, pode culpar o tradutor, não tem problema. If not, they can blame the translator. I don't think so. You know that in this so-called unreached or least evangelized place in the world, Nessas regiões menos evangelizadas do mundo, 34 are Muslim nations. 34 dessas nações são nações muçulmanas. 7 are Buddhist nations. 7 dessas nações são nações budistas. 3 are Marxist nations. 3 são nações marxistas. And 2 are Hindu nations. E 2 são nações hindus. That's why if we are to reach Asia today, É por isso que se nós realmente vamos alcançar a Ásia hoje, our training should include the study of all these Asian religions. nosso treinamento deveria incluir o estudo de todas as religiões que hoje existem na Ásia. Maybe you're saying that the Muslim world is so far away from you. Talvez você esteja dizendo que o mundo muçulmano está tão longe de você. But I believe that you can also impact the Muslim world in North Africa, the Middle East, and in Asia. Mas eu acredito que realmente você pode impactar o mundo muçulmano na África do Norte, no Oriente Médio e também na Ásia. By beginning to understand about the Muslims in the world today. Através de começar a entender o que é esse mundo muçulmano e o que está acontecendo no mundo hoje. Those of you who are being touched by the Lord to pray for and reach out to India, Aqueles de vocês que estão sendo tocados pelo Senhor para orar e alcançar a Índia, you must understand the world of Hinduism. você deve entender o mundo do hinduísmo. There was one missionary who was trying to witness to a Hindu. Havia um missionário que estava tentando pregar, falar do evangelho para um hindu. And he said, "You must be born again." E ele disse para esse hindu: você precisa nascer de novo. And the Hindu said, "I don't need to. E o hindu disse: eu não preciso. I've been born again, again, again and again." Eu tenho nascido uma vez, outra vez e outra vez e outra vez. Because for the Hindus, it's an endless cycle of life here and life thereafter and life all over again. Porque para o hindu é um ciclo interminável de nascer, morrer, nascer de novo e continuar. And bomb, you know, they don't. Eles não embalsamam os seus mortos. And you know that dead person after 2 days, E você sabe que as pessoas que morreram depois de 2 dias, that person would bloat. essa pessoa começa a inchar. On the 3rd day, it keeps No on bloating. terceiro dia, 4th day, no quarto dia, 5th day, quinto dia, and until the skin actually breaks, e até que a pele começa a quebrar and all kinds of liquids, e including blood, todo tipo de líquido, inclusive o sangue, will ooze out of that body. começa a sair do corpo. And we were there eating right in E front. nós estávamos lá comendo bem em frente desse corpo. Can you imagine the foul smell? Você pode imaginar o cheiro que saía dali? Have you ever smelled a dead rat? Você já cheirou um rato morto? Já sentiu o cheiro de um rato morto?
A decaying human body is even more foul than the smell of a dead rat. Na verdade, o cheiro que vem do corpo humano morto é pior do que o do rato. But I had to eat. Mas eu tinha que comer. Of course, it was very difficult. Na verdade, era muito difícil. Aquela coisa cheirando o corpo morto na minha frente. And sipping the soup. E eu tentando tomar aquela sopa maravilhosa. And eating the meat. E comendo aquela carne. Oh, it meu was Deus. so difficult. Era muito difícil. But you had to do it. Mas eu tinha que fazer isso. You're a missionary, all right? Você é um missionário, não é mesmo? You want to incarnate yourself in the people's lives. Você quer realmente penetrar na vida das pessoas. And you know, after that, E sabe, depois disso, the people understood, or the people realized that we really cared about them. e as pessoas começaram a perceber que de fato nós nos preocupávamos por eles. Because we were willing to live with them. Porque nós estávamos vivendo com eles. We were willing to eat their food. Nós estávamos dispostos a comer a sua comida. We were willing to mourn with their dead. Nós estávamos dispostos a chorar e estar lá com os mortos. And they accepted us even more. E eles nos aceitaram ainda mais. And they accepted the message of the gospel. E eles ao mesmo tempo aceitaram a mensagem do Evangelho. You know, in many parts of Asia today, Sabe, em muitas partes da Ásia hoje, the way to the people's heart, o caminho para o coração das pessoas, the way to be able to minister to people's heart, o caminho para poder ministrar ao coração dessas pessoas is through the stomach. é através do estômago, All right? certo? That's why many of you ask me, do you like Brazilian food? É por isso que muitos de vocês perguntam-me, você gosta da comida brasileira? What if I said, no, Brazilian food is no good? Se eu dissesse, não, a comida brasileira realmente não é boa, Would you listen to me? você continuaria me escutando? Would you listen to me? Você me escutaria? Of course, I have to say, Brazilian food is good. Obviamente eu tenho que dizer, I like a your comida brasileira é muito boa. I like your food. Eu gosto da sua carne, eu gosto da sua comida. And when I say that, E quando eu digo isso, you will listen to me, right? você vai começar a me escutar, certo? That is the same way in Asia today. É da mesma forma na Ásia hoje. You want to minister in Asia? Você quer realmente servir na Ásia? You want the people's heart to receive your message? Você quer que as pessoas recebam a sua mensagem? You have to eat their food also. Você também tem que estar disposto a comer a sua comida. At least in the very beginning of your ministry. Pelo menos no começo do seu Maybe ministério. later on you can eat your own food. Talvez depois você pode acabar comendo a sua própria comida. But you see, it's so important to identify with the people Mas that you're sabe, trying to é reach. tão importante se identificar com as pessoas que nós estamos tentando alcançar. That's why you have to live with them. Por isso que você precisa viver entre eles. And you can't just read this in books. E você não pode simplesmente ler isso em livros. You have to experience it yourself. Você tem que out there. experimentar isso você mesmo lá no campo missionário. Today many people in Asia are saying, come over in Asia and help us. Hoje muitas pessoas na Ásia estão dizendo, venham para a Ásia e ajudem-nos. People are crying out there. Pessoas estão gritando e clamando. I believe that Asia will turn to Christ. Eu acredito que a Ásia realmente vai se converter a Cristo. When the church all over the world, Quando a igreja em todo o mundo, including the church in Brazil, incluindo a igreja do Brasil, sends for thousands of missionaries enviem to Asia. milhares de missionários para a Ásia. I believe they're just waiting there. Eu acredito que eles estão lá esperando. I believe that people are hungry. Eu acredito que as pessoas estão com fome. The Bible says the harvest is great. A Bíblia diz, a colheita é grande, a seara é grande. I don't believe in closed doors. Eu não acredito em portas fechadas. That's why I like the ministry of Brother Andrew. É por isso que eu gosto do ministério do irmão André. It's called open doors. É chamado portas abertas. And my friend Greg Livingstone E o meu amigo, says, o irmão Greg Livingstone diz, when God closes the door, quando Deus fecha as portas, you climb over the window. você então começa a entrar pela janela. You see, in a house, Numa casa, there may be one door, existe talvez uma but porta, there are plenty of windows. mas existem muitas janelas. That's why I don't believe that God has closed Asia to missions. É por isso que eu não acredito que Deus fechou as portas da I believe, Ásia. in fact, that He has opened a lot of doors Eu acredito que Ele está abrindo outras for portas people, for churches all over the world, including the Brazilian church, para que as pessoas de todo o mundo, inclusive os irmãos da igreja brasileira, to climb over
over these windows, para que possam subir por essas and preach janelas the gospel of Jesus e Christ. anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. The harvest is plentiful. Realmente a colheita, a seara é grande. That means that there is a ready harvest. Isso quer dizer que a seara já está pronta. We just need to pick up this Nós fruit. precisamos ir lá para começar a colher os frutos. They are ready. Eles estão prontos. Who said they are ready? Sorry? Who said that they are ready? Quem disse que eles estão prontos? Pastor Valdemar? Pastor Valdemar? Pastor Edison? O pastor Edson? Pastor Marcos? Pastor Marcos? Jesus said, Jesus the disse, harvest is ready. Jesus disse, os campos estão brancos para a colheita. The only problem is, are O we único ready? problema é, será Is que the nós church estamos ready? preparados? Is the church ready? Será que a igreja está preparada? Are you ready? Você está preparado? That's the question. Essa é a pergunta. Because God has already laid out a harvest for Porque us. Deus já preparou a colheita para The nós. only need Realmente o que é preciso is the harvesters. são os que vão lá para fazer a Asia colheita. today is a ready harvest. A Ásia hoje realmente Whether it's the está Muslims pronta. in Asia, Os muçulmanos da Ásia, the Buddhists os in Asia, budistas da Ásia, the Hindus in os Asia, hindus da Ásia, the atheists in Asia, os ateístas, os ateus da Ásia, the animists in os Asia, animistas da Ásia, they are all ready. eles estão preparados e prontos. And the Bible says E a Bíblia God diz, is not willing that any of these should perish, e a Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma dessas pessoas but pereça, that all may come to repentance. mas que eles realmente todos possam chegar ao arrependimento. And Jesus said in John 17 in his prayer, E Jesus diz em João 17 na sua oração, I have other sheep eu tenho that is not part of this fold. outras ovelhas que não é parte desse rebanho. And that's why Jesus is sending us to those other sheep, É por isso que Jesus então nos está enviando para so aquele that we can bring them outras into this ovelhas, fold. para que nós possamos trazê-los a este rebanho. You understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? It's a ready harvest, right? É realmente a colheita já está pronta, não é certo? It's a ready harvest. Realmente a colheita já está pronta. The other problem is O outro problema é we have to know how to pick the harvest, nós precisamos saber como fazer a colheita. right? It is difficult to harvest any crop if you don't know how to harvest. É muito difícil fazer a colheita se você não sabe como você deve fazer. One time we were trying to reach a people group in the Philippines. Uma vez nós estávamos tentando alcançar um certo grupo étnico nas Filipinas, And when we arrived in their village, e quando nós chegamos naquele vilarejo, most of the people were not there. a maioria das pessoas não estavam lá. They were out there in the rice field Eles estavam nos campos de arroz, because it was harvest time. porque era o tempo de colheita. The people were there harvesting the rice. As pessoas estavam lá colhendo o arroz. Of course, we followed there, you know, the missionaries. That's what we Obviamente, followed. os missionários foram lá onde estavam as pessoas daquele vilarejo, Because wherever the people go, you must go, right? porque onde as pessoas estiverem, você também deve ir, And certo? so we went and followed these people. Por isso nós fomos lá e seguimos essas pessoas, And of course, we wanted to identify with them. e obviamente nós queríamos nos identificarmos com eles. So I started to pick up one of their tools for harvesting. E então eu peguei uma das suas ferramentas que eles utilizam para fazer a colheita de arroz, And I tried to help them harvest. e eu tentei ajudá-los a fazer a colheita, But I was having a difficult time. mas eu realmente estava tendo muitas dificuldades. After harvesting for a long time, I only harvested a few. Depois de estar trabalhando por um longo tempo tentando colher, eu somente tinha conseguido muito pouquinho. But the rest of the people, they harvest so much. Mas todas as outras pessoas que eram de lá já tinham colhido tanto, Because they knew how to harvest. porque eles sabiam como fazer a colheita, I did not know. e eu não sabia. The harvest is ready. A colheita está pronta, a seara está problem is, pronta. O problema ready? é, estamos nós preparados? And do we know how to harvest? E nós sabemos como I fazer a believe colheita. God's gonna give us- Eu acredito que Deus nos dará, God is going to give us creative ways Deus estará dando-nos formas criativas to harvest the unreached peoples of the world, para especially poder Asia. fazer a colheita e ir para aqueles lugares não alcançados do mundo, principalmente na Maybe you are Ásia. asking yourself, Talvez você esteja perguntando-se a você mesmo: I don't know how to reach out to a Muslim. eu não sei como alcançar um muçulmano, I don't know how to reach out to a Hindu. eu não sei como alcançar um hindu, I
I don't know how to reach out to a Buddhist. Eu não sei como alcançar um budista, But if you are willing to be a harvester, mas se você está disposto a ir e fazer o trabalho, God's going to teach you how. Deus vai ensinar a você como fazer. God's going to train you how. Deus vai treinar você. God's going to show you how. Deus vai te mostrar. I believe God will use you. Eu acredito que Deus vai te usar. Assim se toma água em português. The harvest is truly plentiful in Asia. Realmente, a colheita seara é muito grande na Ásia. And like I said, Satan E como eu has disse, one of its stronger holds Satanás tem uma das suas fortalezas in Asia today. na Ásia hoje. And the only way Asia will be brought to the gospel of Jesus E a Christ única forma que a Ásia poderá chegar a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo is for you and I é quando você e eu, to go there quando formos lá and bring the light e trazermos a luz of salvation da salvação to these millions a of esses people. milhões de pessoas, Practically millions of people who are dying without Christ. milhões de pessoas que estão morrendo sem Cristo. Where 1 billion people Talvez 1 bilhão de pessoas have yet to hear a clear ainda precisam Relevant escutar uma presentation of the gospel of Jesus apresentação Christ. clara e relevante do Evangelho de Jesus Cristo. Like someone has said, Ok? why should anybody hear Alguém- the gospel many times Alguém disse, por que que alguém tem que escutar o Evangelho muitas vezes, where there are millions of people quando existem milhões de pessoas who have never que nunca and will never e talvez nunca, ever jamais hear the gospel escutarão o Evangelho, without someone sem que alguém going there possa ir até lá and sharing the gospel of Jesus e Christ. compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. I believe that we have to send more live bodies. Eu acredito que nós temos que enviar mais pessoas. God uses the radio wave Deus usa as Like- ondas radiais, os like programas de Transworld rádio, Radio. como por exemplo a Rádio You know, the Transmundial, Far East Broadcasting Company, por exemplo outras empresas que estão emitindo programas de rádio, and all of these radio and television ministries. e todos esses programas de rádio e televisão que existem atualmente They are great, são excelentes, but I don't think they can plant churches. mas eu não acredito que eles podem plantar igrejas. Churches can only be planted by live bodies, As igrejas somente podem ser plantadas por corpos vivos, not by the electronic media. não pelos meios eletrônicos. We can make use of electronic Nós media, podemos fazer uso e aproveitar os meios eletrônicos, but if it's God's will for the world to be won by electronic media, mas se fosse a vontade de Deus que o mundo fosse ganho através dos meios eletrônicos, then God doesn't need us. então Deus não precisa de nós. God doesn't need the church. Deus não precisa da igreja. Can God reach the world with the angels? Pode Deus alcançar ao mundo com os anjos? Sure, can He do that? Ele pode fazer isso? I think He can do that if He decides to. Se ele decidisse fazer assim, eu creio que ele poderia fazer assim. Can God reach the whole world by just using radio and television? Pode Deus alcançar todo mundo usando simplesmente rádio e televisão? I think God can do that too. E se ele quisesse, ele poderia fazer isso. But the reality is, Mas a realidade é God has chosen the church. que Deus, na verdade, escolheu a igreja. And the church E a igreja is composed of live bodies. está composta por corpos vivos. Bodies who are willing to go Pessoas que estão dispostas a irem and move from one culture e sair de uma cultura or one country e um país into another culture. e pular para outra cultura. And jump from one culture to the other culture E so that, pular de uma cultura a uma outra cultura, so that these people from another culture assim que essas pessoas dessa nova cultura can understand podem entender the gospel of Jesus o Christ Evangelho de Jesus Cristo through a live body, através de uma pessoa, através de um corpo vivo, not just through radio or não television somente através do rádio e da televisão or the electronic media. ou através dos meios eletrônicos. That's why the Macedonian call is come, É por isso que o chamado macedônico é: venha, come over. venha para cá.
And this is the challenge for you today. E Come over esse to Asia. é o desafio para você hoje. Come Venha over to para a Asia and Ásia. help us. Venha para a Ásia e ajudem-nos. And help us win the lost people in Ajudem-nos Asia a ganhar os perdidos que estão na Ásia with the gospel of Jesus com o Christ. Evangelho de Jesus Cristo. Are you willing? Você está disposto? Are you willing to go? Você está disposto a ir? Are you willing to say, Lord, yes? Você está disposto a dizer ao Senhor, Yes, sim? Lord, I will be praying for Asia. Sim, Senhor, eu vou estar orando pela Yes, Ásia. Lord, I'm willing if you send me there. Senhor, eu estou disposto se você me enviar para lá. Yes, Lord, I am willing. Sim, Senhor, eu estou disposto. Lord, here am I. Senhor, aqui estou eu. Send my sister. Envia minha irmã. Is that your prayer? É essa a sua oração? I think I used to say that my sister went to the mission field first that I did. E eu costumo dizer que a minha irmã foi para o campo missionário antes que eu. And so I could have said, Lord, my sister has already gone. E eu poderia ter dito, Senhor, a minha irmã já foi. I don't need to go. Eu já não preciso ir. But God says you should go. You should go. E Deus disse, você também deve You ir. cannot be represented by your Você sister. não pode ser representado pela sua irmã. You cannot be represented by anyone else. Você não pode ser representado por nenhuma outra pessoa. Se Deus está te chamando para o campo missionário hoje, e se Deus está te chamando para a Ásia You hoje, cannot send a representative. você não pode enviar nenhum representante. You must go. Você tem que ir, Because God will require that from your porque hands. Deus vai requerir isso e vai demandar isso das suas mãos. And finally, E finalmente, you meet God in heaven. you need? You meet God, and finally, when you meet God in heaven, He will require that of you. E finalmente, quando você encontrar a Deus no céu, Ele vai requerer isso de você. And so today, we need to understand Hoje nós precisamos entender this harvest concept in Asia, esse conceito da colheita na Ásia. the open doors As portas abertas, and open windows as janelas abertas in Asia. na Ásia. Some people are saying, well, they don't give missionary visas there. Algumas pessoas podem dizer, mas eles não dão vistos para os missionários. But you know that visas are only 200 years invention. Mas você sabe que essa coisa de vistos é uma invenção de apenas 200 anos. 200 years ago, people did not need visas. Há 200 anos atrás, as pessoas não precisavam de vistos. It's only an invention of man. É uma invenção do homem. It's only men who try to make geographic boundaries. Somente são os homens que tentam criar barreiras geográficas. But who do you think owns this world? Mas quem você acha que possui e é dono dessa terra? God owns this world. Deus é proprietário dessa terra. And He doesn't put boundaries. E Ele não coloca barreiras. When He said you must win disciples or disciple people in Jerusalem, E quando Ele disse, você precisa fazer discípulos em Jerusalém, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and the uttermost parts of the e world. até os confins da terra. And maybe for you, the uttermost part of the world is Asia. E talvez para você o confim da terra é a Ásia. Because I flew 25 hours. Porque eu viajei 25 horas. I don't think you can fly any further than that. Eu não acho que você pode viajar mais longe do que isso. So for you Brazilians, Para vocês, os brasileiros, the ends of the world, o fim do mundo, o confim da terra, o confim da terra, I believe is Asia. eu acredito que é a Ásia. I think Asia is the farthest continent Eu from acredito que your a place. Ásia é o ponto geográfico mais distante daqui para vocês brasileiros. And many times you have to fly through the United States E muitas vezes você ainda tem que viajar através dos Estados Unidos, passando pelos Estados Unidos, to come over to Asia. para poder chegar até a Ásia. This is the challenge for you, Brazilian church. Esse é o desafio para vocês And I pray hoje to na God. igreja brasileira. E eu oro a I Deus, pray to God eu oro a Deus that you will respond, que você vai responder, not just in trickles, so small responses, não somente em pequenas quantidades, but in throngs of people, mas realmente numa grande quantidade de in pessoas, hundreds, em centenas de pessoas or even thousands, e até mesmo em milhares de pessoas, because there's such a great need. porque existe uma necessidade tão grande. Remember I told you that by the year 2025, E você se lembra que no começo eu mencionei que mais ou menos ao redor do ano 2025 there will almost be 5 billion people in Asia. vai haver quase 5 bilhões de pessoas na Ásia. And even by that time, E nessa mesma época, over 500 million of people in Asia mais de 500 milhão de pessoas na Ásia. would yet
to hear the gospel of Jesus não Christ. haverão escutado nenhuma vez o evangelho de Jesus That's why I Cristo. even challenge you and your children É por isso que nós precisamos desafiar você e as suas crianças. to get them involved in missions. E você deve fazer com que as suas crianças também se envolvam com missões. You know, two of the commendations I'd like to hear from God when I meet Him in heaven. Sabe, duas das felicitações que eu gostaria de escutar de Deus quando eu chegar nos céus. Are this, and the first is, A primeira é: I'd like to hear from God when I enter heaven. eu gostaria de escutar de Deus quando eu entrar nos céus. I'd like Him to say to me, "Welcome, thou good and faithful servant. Bem-vindo, você, servo bom e fiel. Come into the joy of thy Lord." Venha para o gozo do seu Senhor. But you know, there's another word I want to hear from God. Mas From- existe uma not outra from God, coisa que eu gostaria de escutar but from voices in heaven. das vozes que estarão lá no céu. I'd like to hear a Muslim Eu gostaria de escutar Tell um me, muçulmano Brother dizendo-me: irmão Ray, I thank you eu te agradeço because of your involvement in missions. por causa do seu envolvimento em missões. I'm here. Eu estou aqui. I'd like to see a long line of people Eu gostaria de ver uma fila muito grande de pessoas giving me a pat on the back dando aquele tapinha nas costas, abraço. ou um abraço, and saying, "Brother Ray, e dizendo: irmão André, Thank you. Rei, muito obrigado, because you followed God's call for your life in porque missions, você realmente obedeceu o chamado de Deus para a sua vida. I am here." E eu estou aqui. And I pray to God E eu oro a Deus that that will also be que esse também será the passion of your heart. a paixão do seu coração. Asia for Jesus Christ. Ásia para Jesus Cristo. Brazilians for Asia. Brasileiros indo para a Aleluia. Ásia. Aleluia. Amém. 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 Let me just pray very quickly for you. Deixa eu orar rapidamente por vocês. Especially those of you who believe you have a feeling for Asia. Especialmente aqueles de vocês que creem que têm um certo chamado, um certo sentimento pela Ásia. Not only a feeling to go, but a feeling to pray Não and to support. somente um sentimento para ir, mas também um sentimento para estar orando e estar apoiando. I believe God will raise many of you to go. Eu acredito que Deus realmente vai enviar a muitos de vocês. But I'm not just asking those who will go, Eu não estou pedindo somente aqueles que irão, but those who have a passion, mas aqueles que têm uma have a paixão, feeling têm aquele sentimento to pray para orar and support the work in Asia. e apoiar o trabalho na I'd like you Ásia. to stand and I'm going to Eu pray. gostaria que você ficasse de pé e eu vou estar orando. Our Father and our God, Nosso Pai e nosso Deus, we thank you for your word. nós agradecemos pela sua palavra. Lord, we know that many parts of the world are in need. Senhor, nós sabemos que existem necessidades em muitas partes do mundo, But Lord, since we are putting emphasis in Asia mas today, Senhor, hoje nós estamos colocando um ênfase maior na Ásia. I pray, Father God, Eu oro, Senhor Deus, that you will continue to move to Asia. que tu continuarás fazendo e movimentando Spirit- em relação à Ásia, que o seu The Espírito Spirit, Lord, will blow into Asia, realmente possa soprar na Ásia and that millions of people e que there milhões de pessoas lá na will Ásia turn to you, Lord Jesus, vão seguir-te a ti, Senhor Jesus, and thousands of churches e will be que planted. milhares de igrejas serão estabelecidas. Lord, I pray that my Brazilian brothers and sisters, Senhor, eu oro para que os meus irmãos brasileiros Lord, will play a major role vão realmente ter um papel importante in reconciling the peoples of em Asia to you. reconciliando as pessoas da Ásia a ti. Lord, I pray for the pastors and the churches here. Senhor, eu oro pelos pastores das igrejas aqui, Lord, in the whole of Brazil, em todo o país do Brasil, God, that you will raise them up que tu, Senhor, levante-os as a missions army, Lord, como um exército missionário, in the whole of the world, em que todo o mundo, and particularly, Lord, in Asia. particularmente na Ásia. Lord, I pray for those who have a feeling and passion Senhor, for eu Asia oro por today. aqueles que têm um sentimento e uma paixão Those pela who Ásia you- hoje, Lord, those who you will send, aqueles, Senhor, que tu estarás enviando, but those also who will be praying mas and will be também aqueles supporting, que Father estarão God. orando e que estarão apoiando o I pray that you trabalho. will anoint them with your Eu Spirit. te peço, Senhor, que tu estejas ungindo-os com teu Santo Espírito. I pray that you will prosper their lives. Eu peço, Senhor, que tu estejas prosperando a vida deles And Lord, through their service to you, e que através do trabalho deles para o Senhor,
they will bring millions of eles Asians. possam trazer milhões To de the feet of asiáticos Jesus Christ. aos pés de Jesus Cristo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Lord, do it, Lord. Senhor, faça isso, Senhor. In the name of Jesus our No Lord. nome de Jesus, nosso Senhor. And God's people will say, E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Hallelujah. Obrigado. Aleluia. Thank you. Juan 3:16. O Juan 3:16. Eu vou fazer uma pergunta. Thank you, brother. Eu queria pedir que viessem aqui junto com o Ray todos os missionários que estão aqui, que trabalham na Ásia. Por favor, subam aqui em cima. Os missionários que estão trabalhando agora na Ásia. Tem alguns lá. Não, tudo bem. Eu queria que estivessem aqui no auditório. Só o pastor Cláudio. Irmãos, eu tenho ensinado, eu não creio assim num chamado que é específico só para aquele lugar e vou morrer lá e é lá, senão eu morro, não sei o quê. Mas eu entendo que Deus fala a algumas vidas chamando especificamente para uma determinada região. O importante é estar disponível nas mãos de Deus. E nós temos ouvido essa palavra que é um desafio muito sério. E nós, igreja brasileira, não podemos ficar parados. E nós ouvimos aqui: rogai ao Senhor da Seara que mande obreiros. Vamos todos fechar os olhos e rogar agora: Senhor, levanta gente para a Ásia. Senhor, separa obreiros para a Ásia. A Ásia tem necessidade. Senhor, só um veio aqui e os outros que estão lá são pouquíssimos em relação à grande necessidade que existe na Ásia. Ore aí agora. Ore aí no teu coração. Senhor, manda. Aleluia. Continue orando. E para nós, simbolicamente, essa plataforma, esse púlpito aqui é o continente da Ásia. Eu quero chamar para subir a esse púlpito aqui. Virem aqui aqueles que, tendo ouvido esta palavra, sentem que Deus os separa, os chama para irem para a Ásia. Saia do seu lugar e venha aqui, se una aos missionários da Ásia aqui, em nome de Jesus Cristo. Pode vir e subir, nós vamos orar por você aqui. Aqueles que têm uma chamada e dizem: Senhor, eu irei para a Ásia. O Senhor precisa de mim, lá eu vou. Para a Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Nepal. Quantos países estão lá morrendo no hinduísmo, morrendo no islamismo? Venha em nome de Jesus. Eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. E que bênção, já vem com a nenezinha, com a criança. Temos ouvido aqui também que nós pais temos que consagrar os filhos. É uma vergonha o que tem acontecido. Os pais estão com o sistema desse mundo colocando na cabeça dos filhos. Você tem que ser um médico, engenheiro, um advogado, presidente da república. Irmãos, essas profissões são boas, mas eu quero que o meu filho tenha uma posição muito mais elevada do que essas. Eu quero que meus filhos sejam embaixadores do Rei dos Reis. Quantos pais aqui já dedicaram os filhos para a obra de missões? Levante a mão. Os que não dedicaram ainda, diga: Senhor, eu quero dedicar agora. Eu sei que é difícil, mas Senhor, eu quero entregar para o Senhor agora os meus filhos para a tua obra. Está aqui, Senhor, estou entregando. À medida que você levanta a mão, você está dizendo: Senhor, pode pegar, são teus, devolvo para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Ó Pai, o Senhor está vendo estas vidas que estão diante do Senhor,
Estas vidas que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor conhece, ó Pai, a motivação, a sinceridade do coração de cada um deles. E nós como igreja clamamos agora, ó Pai, que a Tua bênção venha sobre essas vidas. Dá-lhes agora, ó Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito. Capacita estas vidas. Dá-lhes, ó Pai, inteligência, facilidade linguística, facilidade para adaptação em outra cultura, e através destas vidas, ó Pai, glorifica o Teu nome, Senhor, e no Teu tempo leva-os para a Ásia, e que eles sejam sal da terra, luz do mundo naquele lugar, que plantem igrejas, que salvem vidas, que espalhem a Tua glória. Obrigado pela palavra desta manhã, pelos desafios. Senhor, não nos permita mais que acomodemos, ó Pai. Senhor, move-te no nosso meio, inquieta-nos, ó Pai, muda a nossa mente, dá-nos os valores e as prioridades corretas, Senhor, e que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. Ó Pai, quero pedir agora pelas igrejas desses irmãos que vieram aqui. Tem misericórdia dos seus pastores, tem misericórdia dos seus líderes, Senhor, e que as igrejas desses irmãos, ó Pai, sejam transformadas pelo Teu poder, que coloquem missões em prioridade, e que assim eles tenham apoio espiritual, que eles tenham oração, e que eles tenham sustento para ir. Ó Pai, que assim o Senhor seja glorificado. Obrigado, Senhor, pelos missionários que já estão trabalhando na Ásia. Obrigado pelo Rei, pelo Cláudio, por tantos outros. Ó Pai, obrigado por esse grupo que o Senhor está levantando para se unir a eles. Chama mais gente, ó Pai, espalha a Tua glória. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Valdemar, o irmão tem alguma orientação para esse grupo? Ou o Cláudio vai falar com esse grupo? O Marcos Amado, quem é que vai falar com esse? Não, você não tem tempo agora, Valdemar. Quem? Não, naquele cantão lá então, por favor. Porque se for lá, eles vão ser tentados aí tomar café. Vai naquele cantinho ali, por favor. Vai lá. Se deixar o pastor Valdemar, depois ele vai perder esse grupo aqui. Depois que ele estiver lá. Lá naquele cantinho. Vamos lá, gente, que os irmãos vão dar uma palavra de orientação para os irmãos. Aleluia. Oh, aleluia! Calma, calma. Me assustou aqui, viu? Povo de Deus, embaixadores do reino dos céus na terra, formamos o corpo de Cristo, nós somos um edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Edifício de Deus, noiva do Cordeiro, exército de Jesus. Nós somos uma família, povo de Deus, embaixadores